Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Márcio Walter Machado e hoje aqui no Nos Bastidores a gente vai conversar com o pastor Sérgio Fernandes. A gente vai falar sobre a questão da Páscoa, essa data tão especial, tão importante para as pessoas, que traz para a gente aí a ideia de renovação, de vida, de fé, de esperança, palavras que são tão necessárias e tão queridas, especialmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né? Vocês podem fazer as suas perguntas ao pastor Sérgio, ele vai responder com muito carinho, com muito gosto, com certeza. Nos Bastidores, o seu canal de informação e entretenimento no Instagram, Spotify e YouTube. Então tá tranquilo. Boa noite a todos e todas, pastor. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer aí a sua disponibilidade para conversar com a gente um pouco sobre essa data tão importante, tão simbólica, né? Especialmente nesse tempo que a gente está vivendo, que é a Páscoa. Obrigado por conversar com a gente e disponibilizar seu tempo para falar comigo. Ô, Lindão, que é isso. Eu que agradeço o convite. É sempre bom falar dessa mensagem, é sempre bom falar de Jesus, de Cristo. E as pessoas estão precisando de esperança, elas estão precisando de força nesse tempo e a gente precisa falar cada vez mais alto, né? Para que mais pessoas possam receber algum tipo de paz, algum tipo de tranquilidade, de força para esse tempo, né? Tão difícil para todos. Isso é verdade, pastor. Agora, a gente está falando aí da Páscoa, dessa questão da renovação, né? A Páscoa traz aí consigo, né, uma questão que é meio dupla. Primeiro, a gente tem a tristeza da morte, né, da paixão, do sofrimento de Cristo. E depois, a alegria da vida, da ressurreição, né? Eu queria que o senhor conversasse com a gente sobre a importância desses símbolos pascais, especialmente nesse período aqui conturbado que o senhor mesmo falou aí. Não sei se ele chama de senhor, de você, você é tão jovem. Não, você, pelo amor de Deus, por favor. Você, céu, o que você quiser. Fica à vontade. Eu não gosto muito dessas liturgias, não, de Senhor, não. Eu não me sinto superior a ninguém. Jesus, ele nos Então tá colocou na certo. condição de servo, né? E não de senhor de ninguém. Então tá legal. Assim, Eu queria que a você Páscoa, falasse aí sobre essa questão. certo? A Páscoa em si, ela tem muitos segredos ali, muitas representações, né? Que nos ensinam e eu acho que se encaixam perfeitamente para esse tempo, né? A Páscoa é uma festa judaica, né? Ela nasce ali no Êxodo de Israel, do Egito, né? A saída de Israel do Egito. Ela se tornou uma festa de comemoração por essa saída, da forma que Deus tirou o povo do Egito, certo? E dentro dessas instruções da Páscoa, a gente encontra muita coisa preciosa. Porque, assim, o Antigo Testamento, os episódios, as imagens, os objetos, tudo que há escrito no Antigo Testamento, o escritor da Carta aos Hebreus vai dizer que é um tipo de sombra, é um tipo de rascunho que apontava para uma realidade que viria, né? Então, a melhor forma de interpretar um texto bíblico do Antigo Testamento é você levando ele para uma realidade, que essa realidade vem através de Cristo, né? Então, se a gente analisar junto aqui alguns segredos dessa Páscoa, você vai ver, cara, e apontando para o que Cristo fez, você vai ver, meu Deus, tem tudo a ver com o que a gente está passando, tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, né? Eu separei aqui algumas coisinhas, mas fica à vontade, vamos bater um papo para ficar bem agradável também. Não, você pode falar também à vontade aí. De vez em quando, de vez em quando a gente vai se atropelar aqui no som por Tá conta bom, do delayzinho que tem, mas não tem problema, pode falar à vontade. certo, Você vamos lá. falou aí, pastor, da questão da Páscoa, né? Remontar os períodos, o tempo, né? Da escravidão dos judeus, dos hebreus, do Egito. E Exatamente. aí, a Páscoa judaica, então, seria essa questão da libertação, né? Dos hebreus saindo do cativeiro, né? Da escravidão e indo para a liberdade na Terra Prometida. E a questão do cristianismo, a gente vai ter uma transformação nisso aí, né? Entre Sim. o conhecimento, o entendimento judaico de libertação e a esperança de vida do cristianismo. Eu queria que você conversasse sobre isso.
Pois é. O que nós cremos através do cristianismo, eu nem gosto de chamar cristianismo, eu gosto de chamar evangelho, né? Porque dentro do evangelho de Jesus, de Cristo, existem várias crenças, existem várias formas de acreditar e de agir, né? E de anunciar. Então, eu não gosto da classificação, por exemplo, evangélica, porque às vezes remete a um tipo de pessoas, porque a gente defende um evangelho. A palavra evangelho significa boa notícia de alegria, né? Não tem nada a ver com analisar os erros ou criticar ou imposição de governo, alguma coisa desse tipo. O evangelho tem a ver com a notícia do que Cristo fez, né? E a gente só precisa anunciar a palavra da reconciliação. E nunca exclusão, nunca briga, nunca ódio, nada relacionado a isso. Certo? Então, o que o Evangelho propõe, através do maior doutrinador do Evangelho, que é o apóstolo Paulo, é que essas figuras do Antigo Testamento elas se concluem em Cristo. E ali a gente tem muitas figuras nessa Páscoa judaica. Se você for ler ali, a gente não precisa abrir, mas Êxodo capítulo 12, né, que é a instrução da Páscoa inicial. Uma das primeiras, só para você ter ideia, das instruções que Deus dá ao seu povo é que eles precisavam, inicialmente, antes de matar o cordeiro, eles deveriam limpar a casa e tirar da casa todo o fermento. Quando você lê um texto, você fala, o que tem a ver uma Páscoa com fermento? Né? Algumas coisas você vai ler naturalmente, vai, rapaz, isso não faz sentido. Para quê? O que tem a ver fermento? Aí, quando Cristo surge, ele diz, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento de Herodes, cuidado com o fermento dos saduceus. Então, Jesus estava falando de uma pureza doutrinária, da pureza de uma mensagem. Né? Então, só essa instrução a respeito de tirar o fermento da casa, a gente já entende de que Deus quer purificar os nossos ouvidos, com cuidado com o que a gente ouve, né? Porque aquilo que a gente ouve nos contamina. Então, para esse tempo, cuidado com o que você ouve, né? Vamos purificar a casa, que somos nós, de todo veneno, né? De toda impureza, de toda mensagem destrutiva, né? Então, você descobre, né, em Cristo que já tem uma realidade aí. Você já descobre na Páscoa que precisa de uma mensagem pura, genuína. Fermento é aquilo que é colocado para fazer uma massa crescer, só que sem qualidade, né? Sem o sentido original dela. Então, Jesus já expõe tudo isso. Então, a gente já aprende aí que deve ser uma mensagem pura, né? Os saduceus eram uma classe de judeus que não cria na aparição de anjos, em coisas muito espirituais. Os fariseus eram aqueles que imputavam religião pesada, julgo sobre as pessoas, obrigações religiosas. Herodes já vinha com aquela ideia de imperialismo, né? Então Jesus, toma cuidado. Essa não é a minha mensagem. A minha mensagem é uma reconciliação, a minha mensagem é pura. Não é uma mensagem que mata, é uma mensagem que anuncia quem morreu, né? Para te salvar. Então, tem essa ideia. Uma segunda instrução de Deus é que aí a gente já vê generosidade, a gente já vê o ato de compartilhar. Deus fala, separe um cordeiro para cada família. Se um cordeiro, né, se a família for pequena, chama o vizinho para comer junto. Então, a gente já tem uma ideia aí de compartilhar, né? Que é o que a gente precisa fazer hoje. A gente necessita compartilhar. A gente necessita pensar no nosso próximo, no nosso vizinho. A gente precisa repartir o que a gente tem. Às vezes o que a gente tem, o cordeiro que a gente tem é sério o que a gente precisa. Então, para esse tempo, a gente precisa compartilhar, né? Para que outros venham a ser alimentados e possam partilhar daquilo que você tem. Então, ele diz, chama seu vizinho para que se reúna um grupo que caiba dentro do que é sustentado por um cordeiro, né? Então, a gente já tem essa ideia de partilhar. Um terceiro ponto é que ele manda que o cordeiro tem que ser assado. Você não pode comer o cordeiro cru. E essa ideia de cordeiro assado aponta para Cristo, lembra? Para um Jesus que João Batista classificou ele como cordeiro de Deus, né? Que tira o pecado do mundo. Então, mas ele passou pela cruz. E na cruz ali representa o fogo da ira de Deus, que era destinado a nós, para os nossos erros. Destinado a nós não, destinado aos nossos erros, a consumir os nossos erros, nossos pecados. Mas consumiu o corpo de Jesus no nosso lugar. Jesus é um substituto, né? Então,
esse cordeiro assado fala de um Cristo que passaria pelo fogo da ira, né? Então, se alimente de um Cristo que passou por uma cruz, né? Que ressuscitou para te oferecer uma nova vida, né? Não é só um Cristo que andou nos evangelhos, mas um Cristo que ressuscitou. Se alimente dele e ele vai te conceder essa vida nova, tá? Outra coisa, outro ponto. Se eu estiver correndo, você pede que eu paro. Agora, eu queria só fazer uma intervençãozinha rápida para a gente não passar para outro tópico, porque é fácil para as pessoas, por exemplo, que têm um conhecimento evangélico, judaico, católico, né? Entenderem o que é o cordeiro, o sacrifício do cordeiro. Isso. Mas talvez para pessoas que não têm uma religiosidade seja importante que se fale um pouco mais sobre por que tem que haver esse sacrifício, né? Por que o cordeiro precisa ser sacrificado lá no Antigo Testamento, lá na saída dos judeus do Egito, para que houvesse essa comunhão toda e essa transformação e essa salvação apontando para Cristo, como você falou. Perfeito. As instruções de Deus, o que Deus quer com esse livro chamado Bíblia, com a Escritura? A Bíblia não é um livro que tem todas as respostas. A Bíblia não é um livro que vai te responder sobre todas as coisas. Ah, Sérgio, existem dinossauros. A Bíblia não fala nada sobre isso. Mas porque a Bíblia não fala, significa que não existiram? Isso é ignorância. Porque o foco da Bíblia não é falar sobre dinossauros, não é explicar sobre dinossauros, né? Um professor de física uma vez me questionou que ele tinha um grupo de físicos que estava querendo usar a Bíblia como prova de que a Terra era plana, né? E ele veio me perguntar isso, o que é que você acha? Eu falei, cara, eu acho que o foco não é esse, porque o foco da Bíblia não é provar o formato da Terra. O foco da Bíblia é falar sobre uma salvação que Deus propôs através de Cristo. Então, tudo nesse livro, Deus poderia perdoar o homem de todas as formas, Deus poderia resgatar o homem de todas as formas, mas ele escolhe animais para sacrifício, ele escolhe formas, justamente para que quando o Cordeiro verdadeiro, que é Jesus, aparecesse, você entenderia o que ele fez, o que ele iria fazer, no caso. Então, tudo que ele escreveu é para que você entendesse o que Cristo iria consumar, né? Então, assim como algumas religiões era comum naquele período, não nesse caso da Páscoa, mas algo chamado expiação, se era necessário trazer um animal para o sacrifício, geralmente era um carneiro, um cordeiro, um boi, e para que houvesse ali uma transferência vamos colocar numa linguagem mais prática, de energia, né? Aquele cordeiro era apresentado ao sacerdote, então aquele homem que cometeu erros ao longo de um ano, ele pegava aquele animal e colocava diante do sacerdote. Aquele animal seria um substituto para aquele homem. Então ele colocava a mão dele sobre o animal para que os seus pecados fossem transferidos para o animal e a inocência do animal fosse transferida para ele. Até hoje, muitas religiões mantêm essa mesma prática, né? Isso não é apenas de origem judaica, né? Muitas religiões já tinham essa prática. Então, nesse processo, agora que o cordeiro virou recipiente do pecado do homem, ele era levado para ser queimado, né? O seu sangue era retirado no ritual de purificação, mas o seu corpo era queimado porque ali representava Deus consumindo o pecado que iria matar aquele homem, entende? Então, sempre essa figura de animais. Mas isso fazia luz a um cordeiro perfeito, que era Jesus, que iria receber a nossa condição de pecado, nossa natureza de pecado, e seria morto numa cruz no nosso lugar, né? Para que a partir de agora Deus não venha tentar consumir nada seu, quem você é, o que você faz, porque tudo que você fez já foi colocado nele, né? É uma troca, é um substituto, entende? Agora eu estava... Entendi, pastor, obrigado pela explicação. Eu estava conversando com um amigo meu, professor de hebraico, ele é youtuber, a gente fez uma live outro dia aqui, sim. Chamado Yohai Barzilai. A live está gravada lá no nosso feed. E a gente estava conversando justamente sobre essa questão de algumas passagens do Antigo Testamento, e eu citei a ele uma questão, eu falei, confirme para mim uma coisa que eu sempre ouvi falar no original hebraico aí do Antigo Testamento. Diz o seguinte, na tradução de João Ferreira de Almeida, ele diz que separará para cada família um cordeiro macho para cada família.
Mas eu perguntei, a palavra que está escrita no Antigo Testamento é macho, que é Zahar, ou a palavra que está escrita no Antigo Testamento é Ish, que significa homem? Então, Ish celibate, ou Zahar celibate. Aí ele me falou, é Ish, está escrito Ish. E ele não tinha se atentado para isso. Maravilhoso. Então eu falei, então quer dizer que está escrito que é um cordeiro homem para ser sacrificado, e não um cordeiro macho, né? Já vou pregar é verdade, é isso. Aí ele falou, né? É isso mesmo, é isso que está escrito. É um cordeiro, não sei por que está escrito um cordeiro macho, é um cordeiro homem, mas um cordeiro macho. Aí eu me lembrei que lá no Novo Testamento, Caifás, segundo o Evangelho, diz que é necessário que um homem morra pelo povo, né? Então está naquele período da Páscoa. Exatamente. Então é como você está dizendo aí, é uma questão cheia de mistérios por trás da preparação da Páscoa, que vão apontar para a transformação e a nossa ligação com Deus, é isso? Através de Cristo, exatamente, exatamente. Era isso que ele queria mostrar. A escritora da Carta aos Hebreus diz que é uma sombra, é um rascunho. O Antigo Testamento é como se fosse um rascunho, Cristo é a realidade, né? Por exemplo, e é uma realidade superior. A gente sempre compara a antiga aliança, lei mosaica, com a graça de Deus, né? Antiga aliança e nova aliança. Jesus, na Páscoa, ele ergueu o cálice, disse, esse é o cálice da nova aliança. Então, nós não estamos debaixo dos 10 mandamentos. Nós estamos agora debaixo da graça de Jesus Cristo. Eu não sou abençoado por Deus por obedecer à lei mosaica. Eu sou abençoado por crer em Jesus. Porque Deus agora provê um substituto, né? Nesse sacrifício da antiga aliança, para você ver a superioridade, todo ano, ano após ano, esse homem deveria trazer o cordeiro ali para ser... E todo esse ritual acontecia novamente. O escritor da Carta aos Hebreus vai dizer que Jesus apresentou o seu sangue uma vez por todas e alcançou a eterna redenção. Então, ele é a conclusão daquilo que o povo de Israel jamais conseguiu terminar, né? Porque tudo finaliza nele. O cordeiro, o sangue de um animal não tinha um poder para remover, né? Ele só cobria por um ano. O de Jesus não, ele remove, ele nos transforma, né? Então, aí voltando para a Páscoa, tá? Mas os outros pontos a outra instrução é que você deveria comer o cordeiro inteiro, né? Eu falei do cordeiro assado, deu para entender a ressurreição. Então agora o cordeiro inteiro, né? Não deveria deixar alguma parte para outro dia. Isso fala de quê? De que a obra de Cristo, ela promove para a gente o quê? Cura, perdão, justificação, prosperidade, relacionamento com Deus, reconciliação. Ela tem várias características. E eu não posso comer apenas uma parte dela, né? Só um pedaço, só a cura, só a prosperidade, como se falam muito, né, sobre essas duas áreas. Existe muito mais coisa. Então essa é uma mensagem, tipo, se alimente de tudo que ele te deu, né? Não que você pode conquistar dele, mas tudo que ele te deu, né? Não é o que você faz para merecer, é o que ele te deu de graça. Entende? Então, essas são instruções pequenas, básicas, parece que não tem sentido nenhum, mas quando você vai ver e você compara para a realidade em Cristo, tudo tem a ver. Eu estou escrevendo um livro chamado Cristo Nosso de Cada Dia. É um livro de descobertas dessas tipologias, né? Porque a Bíblia era para mim um livro religioso e se transformou em um livro de descoberta. Eu fico procurando Jesus ali no Antigo Testamento, passagens. Eu achei muito interessante, pastor, porque eu vi na sua página que você postou se não me falha a memória, a primeira postagem sobre o Cristo Nosso de Cada Dia foi justamente sobre a Páscoa, né? E o Cristo Nosso de Cada Dia também começa você dividiu o livro em 4 estações, primavera, verão, outono e inverno, né? Aí a primeira é a primavera. E a nossa Páscoa corresponde, ou coincide, acho que o pessoal lá do Conselho de Nicéia não deixou coincidir, eles fizeram de propósito, né? Com a chegada da primavera, que é essa questão da renovação na Europa, né? Eu queria que você conversasse também com a gente sobre esse seu livro, né? E você disse que procura achar Jesus em todos os pontos nele, e as pessoas meditam sobre isso. E a primeira parte que você divulga é justamente sobre a Páscoa e na primavera. Por que isso?
Eu não pensei na questão relacionada com a primavera. É porque uma das meditações que mais tem a ver com a questão de proteção, de trazer uma segurança. Então, eu pensei logo nisso. Foi a meditação que eu mais tive problema em gravar, mais dificuldade, porque eu tive um cansaço muito grande, um cansaço não é natural, porque como é que se diz? É um desafio para mim. Primeira vez eu estou fazendo narração, canto há mais de 20 anos, mas a primeira vez eu faço narração, né, de uma meditação. Então, eu já tenho 2 livros escritos, então escrever não é tanto problema, mas narrar, ler ali, narrar na íntegra, passar algum sentimento, passar alguma energia para eles. Então, foi um desafio. E quando eu acabei, eu lembro que foi a última que eu gravei. E quando eu caí de joelho, chorando ali já, no meu limite de força e em prantos. E na mesma hora eu falei, cara, esse vai ser o primeiro a ser preparado, né? Termina ele, porque eu vou enviar, eu quero que as pessoas ouçam sobre isso, eu quero que elas de alguma forma se sintam seguras, né? Através desse áudio, entende? Eu estudo esse tema, né? Tipologia bíblica. Quem me ouve pregar sabe e vê muito essa questão dessa pregação de Cristo. É algo que eu estudo há praticamente 7 anos, né? Então, eu gosto muito desse tema. Isso é uma matéria de teologia, né? Tipologia bíblica. Mas eu não acho que Cristo é, tipo assim, uma chave hermenêutica. Eu acho que ele é a única chave, né? Eu acho que esse livro é sobre ele. Ele não é sobre o que eu tenho que fazer, sobre alguma obrigação religiosa minha, sobre uma conduta religiosa. Eu acho que esse livro é sobre ele. E nele eu me descubro. E nele eu descubro o que ele fez, o que ele me deu, o que eu tenho, quem o Pai é, né? Jesus, ele apresenta Deus como Pai. Aí você questiona, como assim Deus é Pai? E como assim Deus é Pai e se revela no Filho? Aí você, não faz sentido. Aí eu ousei fazer essa pergunta, né? Vem cá, se Deus é Pai, por que ele não veio como Pai? Né? Porque então a gente olharia para o Pai, se eu quero que você conheça meu Pai, eu apresento meu Pai. Mas aí eu pensei, se ele viesse como Pai, eu aprenderia a ser pai. Mas porque ele veio como filho, eu aprendo a ser filho. Porque aí está a decadência da humanidade, é quando ela perde a identidade de filho. Né? Nós não sabemos o que é ser filho de Deus. A gente não sabe o que é isso. Muitos evangélicos que estão aqui vendo a gente sabem o que é ser cristão, o que é ser evangélico, o que é ter uma religião. Mas não sabe o que é ser filho. Afinal de contas, o que é ser filho de Deus? Então, eu descubro isso em quem? No Filho. Então, quanto mais eu recebo revelação, quanto mais eu descubro ele, eu acabo me encontrando. Eu acabo me descobrindo a identidade perdida ao longo dos séculos. Entende? Então, esse livro é uma resposta a isso. Eu já tenho praticamente 450 tipologias, né, do Antigo Testamento apontando para Cristo. E essa conversa aqui é uma delas. E eu decidi colocar isso em livro, né, em formato de áudio também, para as pessoas ouvirem. A ideia é a gente fazer uma por dia, né? Ela lê, escreve lá o que ela achou, ela também ouve o áudio. Então é um projeto maravilhoso. A gente fez um livro em formato de agenda, tem um lápis, tem um pencard para você ouvir. Eu estou muito, muito feliz. Parece um filho que nasceu. E vou soltar aqui de primeira mão que o segundo da série, que é Verão, eu já estou terminando, já estou na meditação 70 e vou fazer a 72 hoje. Então já está finalizando 90 também. Em breve a gente Então, vai 90. lançar. Aí vem outono e inverno e a gente finaliza esse projeto. Entendeu? Mas Então, um filho que tá nascendo. pela extensão das estações, né? Isso. A gente fez primavera, estou concluindo o verão agora, depois vem outono e inverno. A ideia é a pessoa ter uma leitura e um áudio por dia para se alimentar desse cordeiro, né? Todo dia, né? Tem que comer sobre ele. Agora, pastor, eu estava pesquisando, né? Para achar imagens para colocar no vídeo que eu fiz para a chamada da live. Estava pesquisando temas de Páscoa. E todas as vezes
que eu coloquei o tema, a palavra Páscoa, tanto em português como em outras línguas, a primeira coisa, quer dizer, a página inteira que aparece é sobre coelhinho e chocolate. Eu vou até colocar aqui agora para ver se para ver se ainda vai ser assim, né? Me dê só um segundo para ver se eu. Bom, aqui. A página inteira é coelhinho de chocolate e coelhinho com ovos de Páscoa. Eu não vejo assim uma imagem de todas essas aqui que estão aparecendo para mim. Eu não vejo uma imagem que remeta ao Evangelho, que remeta a Cristo, né? A Páscoa. E aí a gente vê que esse apelo comercial sobre essas datas religiosas, como o Natal também, parece que há uma gritaria tão forte do comércio, do capital em cima dessas datas, que as pessoas pararam de refletir sobre o que é essa data. Então, precisa que pessoas de religião, pessoas voltadas para o cristão, para Deus, para Jesus, comecem a falar sobre isso. Eu queria que você desse a sua opinião exatamente sobre essa questão, porque você faz um livro de meditação cristã mostrando Jesus, começando pela Páscoa, pela transformação, e aí eu sinto essa necessidade aqui de ver esses símbolos que são cristãos. A gente está falando de Páscoa e de Natal, e eles são transformados em comércio, né? Será que se as pessoas não falarem, será que se as pessoas não fizerem meditações, será que se as pessoas não expuserem o que está lá escrito, o capital ou qualquer outra coisa vai conseguir suplantar essa mensagem de fé, essa mensagem de esperança? O que é que você acha disso? Infelizmente, a gente, assim como o Natal e outras festas também, né? Outras que têm um significado de vida, de satisfação, de alegria, de proteção, essa parte comercial apenas aparece tirando o foco. Eu não sou daqueles revoltados com isso. Eu até brinco lá na comunidade, é pecado comer ovo de Páscoa nessa região. Mas se você já comprou, eu vou passar meu telefone, você manda lá para casa, que eu como no seu lugar e tal. Eu não sou um revoltado contra isso. Até porque, vamos ser bem, talvez eu seja apedrejado agora, mas a Páscoa, ela é uma festa judaica que foi transformada para uma festa cristã. Mas na sua essência bíblica, a Páscoa não é comemorada pelos cristãos. Ok? Céu, me explique melhor isso. Vamos lá. Nessas representações e instruções que eu te passei, a última delas é o sangue, né, que deveria ser removido do animal e ser passado nos umbrais, né, na viga da porta. Então, a gente tem ali uma na horizontal e uma na vertical. Formando as duas, a gente tem uma cruz, certo? Então, centralizando isso, a gente tem o quê? A Páscoa, onde deveria comer o cordeiro e onde deveria usar o sangue. Uma comida e uma bebida. O sangue e o corpo do cordeiro, e a carne do cordeiro, certo? Então, essa Páscoa se conclui na ceia do Senhor, aonde Jesus, ele diz na própria Páscoa, ele diz, esse é o meu corpo que é dado por vós, esse é o meu sangue que é dado por vós para a remissão de pecados. Então, quando o evangelho de ressurreição nasce, quando a nova aliança nasce, vamos colocar aqui o cristianismo nasce, quando ele nasce? Quando Jesus surge? Não. Ele nasce quando Jesus é assunto ao céu, o Espírito Santo desce sobre a igreja, ali dá início à nova aliança, certo? Você não vai ver nenhuma referência dos discípulos comemorando a Páscoa, mas você vai ver muitos discípulos comemorando a ceia, né? Então, para o cristão, a Páscoa deu lugar à ceia. E essa ceia, na grande maioria das igrejas, acontece uma vez por mês, não é uma vez no ano, ela é sempre comemorada. Na nossa comunidade, eu sempre estimulo as pessoas a fazer todo dia. Você pode pegar um pouco de pão e suco de uva e lembrar que ele morreu por você, que ele morreu no seu lugar e que ele também te perdoou, que ele também te protegeu. Então, é por isso que eu não sou tão apegado à festa em si da Páscoa, né? Eu foco mais na questão da ceia, porque nada contra, não tem erro nenhum, não tem problema nenhum
Eu acho até agradável essas festas, a gente geralmente fica mais sensibilizado, a gente reúne a família, a gente come junto, né? E muitas pessoas ficam emocionadas, mas o sentido real da nova aliança é que essa Páscoa dá-se início agora à ceia, né? O que a gente comemora agora não é mais o cordeiro que foi morto no Egito. O que a gente comemora agora é o cordeiro que foi morto numa cruz, mas que ressuscitou. Então não é mais uma festa de tristeza, onde os primogênitos do Egito todos morreram. É uma festa agora de comemoração, porque o Filho de Deus ressuscitou. Então, a gente se alimenta disso, a gente entende isso, e é disso que a gente celebra. Agora, essa questão simbólica aí da saída do Egito, eu fico pensando, pastor, será que existem pessoas que frequentam igrejas, pessoas que estão ligadas à religião, que ainda precisam sair do Egito? Será que ainda tem gente que precisa ser resgatada de lá? O Egito em si, ele traz vários significados, né? Porque existiam tempos no Egito. Para a gente tomar cuidado até, porque muitas pessoas acabam satanizando a própria nação do Egito hoje em dia, né? Como se fosse inimigo de Deus. Não. O Egito ele já foi um território de suprimento para o povo de Israel, né? Na época que José migrou para o Egito, Faraó era um faraó que recebeu o povo de Israel, supriu as necessidades do povo de Israel. 400 anos se passaram, surge um faraó que não se lembrava de José, então começa a escravizar o povo. Essa escravidão, ela também pode representar a escravidão financeira, a escravidão de vícios, há vários tipos de escravidão, né? E que Deus vai libertar. Mas, biblicamente falando, Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz: Ele nos libertou do império das trevas, trevas ali é a ignorância, né? A ausência de luz, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, onde temos a redenção, remissão dos pecados. Então, de um certo modo, esse Egito a gente já foi tirado de lá, né? Já foi colocado. Em Cristo a gente tem uma nova vida, né? Então, é claro que isso é um processo de metanoia, isso é um processo de transformação progressivo. Você vai mudando a sua mentalidade, você deixa de se enxergar como você foi e você passa a se enxergar como ele é agora, como ele está concebendo isso. Agora, pastor, pensando nessa questão, né, da transformação que o sacrifício da Páscoa mostra para a gente, como é que a gente consegue chegar nesse patamar aí de transformação da consciência, transformação da mente, transformação da espiritualidade? Eu vi, por exemplo, e me lembro que lá no auge da pandemia, no ano passado, entre abril e junho, as pessoas no mundo todo se reuniam, o Vaticano saiu com a cruz em procissão, pessoas na Ásia, nas Américas, se reunindo em orações, pessoas de várias religiões fazendo tudo isso, né? E aí as pessoas começaram a dizer que essa pandemia que está aí era uma chamada da espiritualidade, chamada de Deus, para que as pessoas parassem de olhar para si e olhassem mais para as coisas espirituais, olhassem mais para o próximo, e que depois da pandemia nós iríamos nos tornar melhores pessoas, nós iríamos ser melhores em tudo, melhores, como diz a música do Jota Quest, né? Mas aí a gente para e observa melhores na dor, melhores no amor, melhores em tudo, né? Mas aí eu olho assim ao redor e aí eu me lembro também da música de Belchior, né? Apesar de termos passado por tudo que passamos, continuamos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Então, por um lado, tinha esperança de que essa transformação existisse. Mas, por outro lado, a gente vê que, embora muita gente tenha realmente refletido sobre suas vidas, se reinventado, em questões várias, especialmente na questão espiritual, que é o que a gente está tratando aqui agora, a gente vê que a violência continua, a criminalidade continua, e as coisas que se faziam antes dessa tragédia universal se continua a fazer hoje, né? Então, como é que a gente pode, através dessa explicação que você está nos dando aí, da renovação através do sacrifício do Cordeiro, né, do sacrifício de Jesus, como é que a gente pode chegar à transformação das nossas mentes? Mesmo não falando
diretamente com pessoas da fé, mas também para pessoas que não são da fé. Como é que isso pode... Como é que a gente pode transformar a partir do exemplo de Jesus? Certo. A transformação proposta por Cristo, ela é interna, ela não é externa. Ela não vem de acontecimentos, ela não vem de tragédias, jamais. Ela é interna. A promessa para nós é que ele nos daria um novo coração. Isso fala de um novo espírito. E o Espírito de Deus habitaria em nós. Então, por dentro, esse Espírito Santo, ele nos convenceria, ele nos revelaria a Jesus. Então, tem todo um trabalho interno. Tá? Porque, assim, o homem, todo ser humano possui um sistema de crenças. Ele age de acordo com aquilo que ele acredita ser, de acordo com como ele enxerga. Né? Ah, eu sou músico. Isso me leva a tocar, isso me leva a cantar. Né? Então, é uma transformação interna. E ela vem por revelação de Cristo. Né? Paulo diz que somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Né? E eu quero fazer até um desabafo, cara. Dizer que Deus vai nos ensinar, ou que ele seja o culpado por essa tragédia, por esse vírus, por tudo que está acontecendo, eu acho que é uma das mensagens mais cruéis que algum religioso pode dizer, ou qualquer ser humano pode dizer, que Deus está provocando isso, que Deus está punindo o homem. Eu entendo, Márcio, que Deus ele tem um ensinamento em tudo. Toda e qualquer circunstância, Deus pode nos ensinar alguma coisa, a gente pode crescer, a gente pode evoluir. Seja bom ou ruim. Agora que Deus provocou isso, cara, isso é muito cruel. Isso é muito cruel. Porque você dizer isso, você torna desnecessário tudo que Cristo fez. Então, se Deus está provocando doença para matar as pessoas e para ensinar, para que Cristo, cara? Entende? É isso que eu falo. Quando você pega o Antigo Testamento sem apontar para a realidade em Cristo, você vai achar que Deus é cruel, que puniu isso. Muitas passagens que estão traduzidas na forma ativa, mas no original é passiva. Não é que Deus fez, Deus permitiu. Não foi Deus que matou os primogênitos no Egito. A Bíblia diz que foi uma permissão por consequências dos deuses do Egito. Mas você vê Deus como protetor dos seus filhos, né? Do seu povo. Perdão. Então, é muito cruel dizer que Deus, ele vai nos ensinar, ele sempre nos ensina. Eu, sinceramente, eu não acredito que a humanidade vai evoluir por causa de uma pandemia. A humanidade precisa ser educada. Educação. E não tragédias, sabe? Não está melhorando. As pessoas não estão se tornando melhores, não. Algumas estão fazendo o que já fazia, só estão fazendo em maior quantidade, mas outras estão piorando. Outras estão numa situação difícil, estão sendo pressionadas, estão sendo levadas a agir de forma errada. Entende? Então, a gente vem numa guerra política e tanta briga, tanta inimizade, e a pandemia aflorou isso. A pandemia não melhorou isso, aflorou. Entende? Muitos estão frios, alheios. Então, eu, sinceramente, eu não acredito que uma pandemia seja uma boa escola. Eu acredito que nós precisamos trabalhar em outras escolas, em outros métodos de ensino para trazer uma transformação. Por favor, né? Por favor, por favor, por favor. Por favor. E as pessoas que morreram, e as milhões de pessoas que morreram, aprenderam o quê? A morrer? É isso? Aprenderam a sofrer e a morrer, né, pai? Sofrer, cara, eu passei o pior final de semana da minha vida agora, que eu perdi um amigo próximo. Eu fiquei sem dormir, eu fiquei mal. O menino que eu conheci na igreja não estava com a gente, mas ele deixou uma esposa com um filho de 5 anos e ela grávida. E isso não me ensinou nada, eu só fiquei com raiva. Só fiquei questionando coisas, eu fiquei com ódio. Entendeu? Claro que eu não vou... Ninguém tem culpa de nada, mas assim... eu quero pegar essa história, eu quero que Deus me ensine alguma coisa, mas eu sei que não foi Deus que provocou. Não foi Deus que desejou isso. Deus nunca quis isso. Entendeu? A justiça de Deus, como muita gente acha que Deus é justiceiro. Não, Deus é justificador. A justiça de Deus não mata. Ela não é punitiva. Ela é restaurativa, sabe? Então, ela
ela não mata, ela morre. Ela se permitiu morrer. Né? Deus se permitiu morrer para nos salvar. Como assim ele está matando agora? Não. Nós estamos colhendo aquilo que plantamos. Os céus são do Senhor, mas a terra é de Deus, homens. Nós estamos colhendo aquilo que nós mesmos plantamos. Então, é muito cruel dizer que Deus está provocando tudo isso para nos ensinar, para fazer alguma coisa. Eu acho terrível. E esse período de essa ideia, né, de renovação é justamente sobre isso, passar pela renovação da mente, né, tirar essa ideia do Deus piedoso, Deus que mata, que faz e acontece, e pensar no Deus que você está falando, né, pastor? O Deus que é um Deus de amor, um Deus que Perfeito. se deu, né, se doou, morreu por nós, né? Essa é a mensagem do Evangelho que algumas pessoas se deixam perder, deixam se vai por entre os dedos, justamente pela questão que você fala do tradicionalismo, ou que alguém falou aqui, né? Do tradicionalismo do pensamento, né? Cruel. Agora, um parêntese bem grande. A imagem de um Deus punitivo é muito bom, é muito agradável para eu te manter naquilo que eu quero. Entendeu? A promessa de que Deus vai te punir se você me desobedecer é muito boa, né? Para manipular, para escravizar, para prender. Então, mas não conte com essa mensagem saindo da minha boca, jamais. Eu sempre vou falar que ele é bom. Eu sempre vou falar que ele é amor, eu sempre vou falar que ele é libertador, que ele é justificador, eu sempre vou falar dessa forma. Você falou isso agora, eu me lembrei de uma música que eu escutava na rádio, minha avó escutava na rádio quando eu era criança, eu não me lembro que rádio era. E era uma rádio AM, e a música dizia o seguinte, era uma música que me traumatizou pro resto da vida, e eu não conseguia esquecer. Eu não conseguia esquecer, porque era assim, toda a noite minha avó ouvia esse programa, e toda noite colocava essa música. E a música dizia o seguinte: Deus é amor, também é justiça. Não brinque com Deus, porque Ele está em sua mira. Então eu ficava com a imagem de Deus com a arma na mão, apontando para as pessoas. Então, não é essa a mensagem da Páscoa, não é essa a mensagem do Evangelho. Não é essa a justiça de Deus, né? A nova aliança, Paulo era o pregador da justiça. Né? E ele sempre diz que Deus ele é justo e justificador de todo aquele que crê. 2 Coríntios 5:21 vai dizer que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, Jesus, né? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, temos paz com Deus. É isso que eu falo. Se coloca um sentido de justiça como se Deus fosse justiceiro. Né? Não. A justiça de Deus é escandalosa, porque ela não dá ao homem o que ele merece. Ela dá ao homem o que Jesus merece. Entendeu? Porque a realidade do Evangelho é que Jesus morreu a morte que você merecia, ou você não, claro que você não merecia a morte daquela, que a humanidade no todo merecia, para que a gente pudesse viver a vida que ele merece. Jesus não usufruiu de nada que ele conquistou. Por quê? Porque era para nós. Então, essa imagem, sempre querem equilibrar o amor de Deus, né? Paulo diz que esse amor excede o entendimento. Então, Deus é amor, mas é justiça. Deus é paz, mas é cajado. Não tem esse mais. Ele é amor, ele é paz, ele é justificador, não justiceiro. Entende? Não existe esse mais. Você está na mira do amor dele, cara. Só isso. Só isso. Era uma música traumatizante. E era engraçado porque ela ouvia isso todas as noites, né? Então, eu ficava pensando, eu não consigo dormir com isso na minha cabeça. Mas ela dormia com aquilo, com aquele barulho, né? E para ela estava tudo bem. Eu acho que essa é a questão, né, pastor? Talvez a gente ainda continue, né? Esquecendo do que seria essa questão da não punição. Talvez seja difícil para a gente entender a diferença entre a punição e o amor, né? Eu acho que porque é como o Santo Agostinho, se eu não me engano, dizia: quem bem ama, bem castiga. Então, talvez as pessoas... Pois é, e eu vou ser bem sincero para você. Eu nunca fui transformado por uma surra que eu tomei de minha mãe. Nunca.
Nunca. Eu, no máximo, tinha medo de fazer aquilo, não fazer aquilo por medo de apanhar de novo. Então, ninguém é transformado por castigo, cara. É por isso que a gente vê tanto religioso frequentando igrejas, parecendo ser cristão na sua essência, mas na verdade não foram transformados. Por quê? Porque eles ouviram sobre um Deus punitivo, então o que eles estão fazendo ali é apenas por medo de ir para um suposto inferno ou para que Deus bote para quebrar, né? Pese a mão, destrua ele, mate ele, sei lá. Então, não é transformação. Se eu não tenho uma revelação desse amor, eu vou me tornar só um religioso. Pesado. Como é que chega a essa revelação, pastor? Porque você diz aí, você falou anteriormente sobre o seu livro, você disse que você vai buscar ali o Jesus no Antigo Testamento, apontando para o Novo Testamento, para entender a completude, né, das Escrituras. Sim, mas sim. como é que a gente consegue aí entender a dimensão desse amor transformador? Não aquele amor, não aquela transformação positiva, porque como você falou, eu acho que eu não conheço as pessoas que foram transformadas com castigo, com porrada, né? Eu conheço pessoas que foram transformadas pela conversa, pelo amor, né? É isso aí. É isso aí. A revelação bíblica, ela não é uma exposição natural, não é a Bíblia não é um livro de estudo que eu vou estudar muito, então eu vou ter uma revelação. Revelar ali significa tirar o véu, né? Então, o apóstolo Pedro, Jesus chamou os discípulos e disse, o que é que eles estão falando que eu sou, né? Aí uns estão dizendo que você é um profeta, o Elias, tudo mais. Ele diz, e vocês? Pensam o que de mim? Aí Pedro olhou para ele e falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e diz, Pedro, tu és Pedro, em verdade vos digo que não foi carne nem sangue, ou seja, não foi nada natural que trouxeram para você essa revelação, mas foi o Pai que revelou isso para você. Então, muita gente me faz essa pergunta, como você conseguiu isso? Eu já tive pastores que são líderes são presidentes de faculdade de teologia, que eu fui pregar nas igrejas dele, e o cara, quando eu acabei de pregar, ele jogou o microfone no chão chorando, falou, esse menino é maluco, ele vê Jesus até numa uva, ele vê Jesus em tudo, né? Então, o desespero dele. E eles querem sempre uma fórmula. Como é que você chegou a isso? Não, mas não é nada natural. É o Pai que revela. Então, se tem algum mérito meu, é depender de um relacionamento íntimo com ele por meio do Espírito Santo, em que ali eu leio a Bíblia, muito tempo eu já ouvi Bíblia em áudio, eu coloco esses ensinamentos aqui. Num determinado momento, o Espírito Santo vem e ilumina, traz à luz aquilo que já foi colocado dentro de mim. Aí eu entendo claramente aquilo que ele quis dizer. Entendeu? Então, o amor de Deus, ele excede o entendimento. Ele excede a compreensão humana. A gente não consegue alcançar naturalmente ou explicar isso naturalmente. Mas você vai tendo experiências com ele. Eu já tive uma experiência onde o próprio Cristo apareceu a mim. O meu quarto todo foi envolvido com a presença que eu nunca me senti tão amado como naquele dia. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu não conseguia me mexer. Então, ele estava ali. Naquele dia, saltou amor diante de mim. Eu lembro que eu comprei um buquê para dar de presente para minha esposa, né? Que naquela época era minha namorada. Um buquê gigante. E depois de ser tocado por, 40 minutos ali no meu quarto, eu saí na porta do meu apartamento e todas as pessoas que eu olhava, eu vi um raio-x da vida delas, do que elas estavam sofrendo, e começava a dar flor. E aí, quando foi à noite que eu fui encontrar minha namorada, só tinham 3 flores no buquê. Eu saí compartilhando, porque eu fui tocado. Então, mas como eu vou explicar isso? Como eu vou fazer alguém acreditar nisso? Foi uma experiência minha. Né? Então, o caminho para isso é dizer, Pai, eu não consigo naturalmente entender. Eu preciso que você me revele isso. Abra os meus olhos para ver Jesus, abra meus olhos para entender. Eu quero entender. Eu não quero me tornar um religioso, eu quero entender. Ser movido. Cara, ninguém quer mais isso do que ele. E aí vai começar a vir um turbilhão aí de revelações para você. E agora, o engraçado disso que você falou é que me pareceu que a gente volta aí lá ao mandamento lá de cortar o cordeiro e dividir com as pessoas. Você sai, você compra lá, você tem a experiência aí espiritual, e aí você compra o buquê e sai distribuindo para as pessoas. Exatamente. Então, sempre que há os encontros com Jesus, então essa é a mensagem, a distribuição, o compartilhamento. Sempre.
Sempre, sempre, sempre. Todos os dons que ele me deu, nenhum deles é para mim. Nenhum deles é para mim. Eu não sou um cara que fica escutando minhas músicas o dia todo. Eu canto para quê? Para alguém ouvir. Eu prego para alguém ouvir. Eu não boto o microfone aqui no meu quarto e falo, Sérgio, senta aí que eu vou pregar para você. Não. Então, as habilidades que ele me deu, geralmente é para alguém. As experiências que ele me dá, geralmente é para alcançar alguém. O evangelho sempre é isso, sempre é compartilhar. Uma dessas meditações eu falo algo muito interessante. Quando o povo de Israel saiu do Egito depois da Páscoa, né? A Bíblia diz que os egípcios pegaram as suas riquezas, ouro, prata e pedras preciosas e deram a eles. Então, essas riquezas que eles acabaram construindo um bezerro de ouro, né? Então, a antiga aliança, ela começa com riquezas. Porque a glória de Israel era a riqueza, né? O grande rei Salomão, aquele templo de Salomão, aquele templo de ostentação, né? Então, Deus queria chamar a atenção das nações daquele tempo. Para aquele tempo, porque se movia muito com isso. Mas quando a igreja nasce, lá em Atos capítulo 2, você não vê as pessoas construindo templos. Pelo contrário, elas vendiam as suas propriedades, colocavam as riquezas aos pés dos apóstolos para que houvesse distribuição. E um versículo lindo que a Bíblia diz, e não havia entre eles nenhum necessitado. Então, a glória da antiga aliança era ter. A glória da nova aliança é compartilhar. Entendeu? Esse é o ensinamento de Jesus. Isso é básico. Quando você nasce de novo, quando você se entrega essa mensagem, se for genuíno, você vai ver que vai vir uma vontade de querer salvar as pessoas, de querer ajudar as pessoas, de querer fazer alguma coisa por elas. Só que, de alguma forma, a gente está meio que perdido, sabe? Em grandes construções ainda. Né? Eu acho que não é por aí. Eu acho nada contra se reunir em um lugar. Nada contra ter pessoas trabalhando em bons salários, mas o sentido é que não haja entre nós nenhum necessitado. E nesse tempo a gente nunca precisou tanto desse conceito. Ser igreja, que significa ser uma noiva de Jesus, ser um grupo de pessoas que se reúnem por um propósito, significa se reunir para receber algo dele e sair para compartilhar de tudo que ele deu. Essa é a essência do evangelho. A essência do evangelho que tem tudo a ver com o que a gente está tentando passar, né? Com essas mensagens de transformação, com essa mensagem de renovação da nossa sociedade, renovação da maneira como a gente age com o próximo, né? Isso. Esse é o ponto, esse é o principal foco do evangelho. Eu estou vendo aqui que a gente está correndo no tempo já, eu não senti o tempo passar, eu olhei aqui agora, a gente está quase terminando aqui. Há 1 hora, é sempre bom falar com pessoas que têm essas coisas boas para trazer para a gente, coisas boas para falar. E, mais uma vez, eu te agradeço por estar aqui com a gente, compartilhando desse teu conhecimento, dessa sua experiência aí com Deus, né? E eu gostaria eu vi que tinha uma pessoa aqui falando, perguntando o tempo todo se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada aqui no nosso feed. Eu vou também colocar no Spotify, porque tem gente que não tem Instagram, né? Aí você pode passar para o Spotify, a pessoa vai ouvir lá também no Spotify, no YouTube, né? E essas palavras de fé, de esperança, vão poder alcançar mais pessoas, né? Depois manda para mim os links do Spotify também, que eu vou compartilhar aqui com o pessoal. Muito bom, muito bom. Tá, beleza. Vou pedir aí, quem não conhece ainda o trabalho do pastor Sérgio, sigam ele lá. É pastor Sérgio, né? Céu Fernandes, né? Conhece? Céu Fernandes. Isso. Quem não conhece ainda nos bastidores, também nos sigam. A gente está aqui com as portas abertas. Pastor, foi muito bom conversar com você. Estou muito feliz. Sempre que você quiser conversar sobre as coisas espirituais, por favor, ou sobre qualquer outra coisa que você quiser falar com a gente, pode saber que aqui os bastidores está aberto. Obrigado mais uma vez a você e a todos e todas que estão aqui. Se você quiser fechar aí com mais uma mensagem, eu agradeço. Eu só queria finalizar nesse contexto da Páscoa, é que Deus pediu, né, que o povo passasse o sangue nos umbrais da porta. E a Bíblia diz que o espírito da morte, ele quando chegava na casa dos filhos de Israel e via o sangue, não via as pessoas, ele via o sangue.
ele passava. O nome Páscoa significa isso, nessa essência, pekash, né? Que traz a ideia de passar por cima. Então, Páscoa tem essa ideia de a morte passou por cima, ela não entrou, ela passou por cima. E por que ela passou por cima? Porque ali naquela casa havia um sangue. Então, eu queria trazer essa consciência para você. Se você está escutando essa live ou onde você está ouvindo, né, em alguma plataforma de áudio, é que eu queria te lembrar que na nova aliança nós somos essa casa totalmente coberta pelo sangue de um cordeiro muito melhor que é Jesus. E eu queria que você trazer para você essa segurança, que você possa a crer comigo, não seja irresponsável, não seja contra nenhuma ordem do governo, mas esteja consciente de que existe um sangue te protegendo. Se o sangue de um animal foi capaz de proteger o povo da morte no Egito, imagine o sangue divino de Jesus Cristo. Eu declaro esse sangue guardando a sua casa, eu declaro esse sangue guardando a sua família, guardando suas propriedades, guardando seus amigos. Em nome de Jesus Cristo, todos sendo protegidos e guardados. Essa doença sendo aniquilada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Para todos em sua volta, tá bom? Esse é o meu desejo e eu quero que você depois passe a confiar nesse sangue como eu confio também, porque ele tem poder sim para nos guardar, nos proteger, tá bom? Beijo no coração e obrigado, Márcio. Papo muito bom, muito agradável. Estou aqui, se quiser outras vezes a gente pode conversar mais vezes, tá? Vai ser um prazer, pastor, vai ser um prazer. Muito obrigado também, um grande abraço. Valeu, o senhor também. Você também. Beijão, tchau, pessoal, boa noite a todos e todas.